Fala aí, rapaziada, Zé Boca na área. Agora nesse vídeo eu vou detalhar um pouco sobre o sistema de saúde americano, que é sempre um ponto de preocupação para quem está vindo para os Estados Unidos. Primeira coisa, o sistema de comunicação entre paciente e, e médicos, principalmente médicos especialistas, é diferente. No Brasil, pelo que eu me lembro, se você está com um problema de pele, por exemplo, você já liga para um dermatologista, vai direto para o dermatologista ter uma consulta, independente se é do teu plano ou não é. No caso aqui, você sempre vai ter um family doctor, que vai ser um focal point, um cara que vai ser centralizador do seu perfil, de informações sobre sua saúde, para te dar referências para você ir para um especialista. Mesmo se for uma coisa evidente que você precisa de um especialista, você primeiro tem que contactar esse cara. Se você já tiver intimidade com um family doctor ou se ele já souber que você tem um problema crônico de alguma espécie, talvez você nem precise ir nele, mas você tem que falar com ele através toda a clínica tem um portal ou mesmo telefone, e ele marca uma consulta para você e o próprio escritório lá do especialista vai te ligar. Então você não consegue ligar direto para o especialista, você sempre tem que ter essa referência. Isso foi uma grande diferença. Aqui, outra grande informação para vocês, são dois tipos de plano de saúde, é o PPO e o HMO. O PPO é mais ou menos assim, fazendo uma analogia. É como se fosse um seguro Bradesco, vamos dizer assim, que você pode utilizar várias clínicas, vários hospitais, vários médicos, tem uma rede ampla. Mas normalmente nesse PPO você paga menos para ter o plano de saúde. Por exemplo, normalmente, se vocês estão vindo para um emprego fixo, como eu vim, a empresa está pagando esse plano de saúde, vai estar te ajudando a pagar esse plano de saúde, mas você paga uma parte também que é descontado no seu contra-cheque. Então você paga menos pelo seu contra-cheque, mas quando você utiliza o plano de saúde, você paga mais. Aqui é diferente do Brasil. Mesmo o médico sendo do teu plano de saúde, assim, aceitando a cobertura do teu plano de saúde, você vai pagar, independente se é do teu plano de saúde ou não. Se não for do seu plano de saúde, você vai pagar mais. Se for do seu plano de saúde, você vai pagar menos, mas você vai pagar. Então, quando esse PPO, esse pagamento que você utiliza na hora da utilização do plano de saúde, chama copay, que é tipo um pagamento corporativo, vamos dizer assim. Então, esse copay no PPO é mais caro que o HMO. Eu tive o HMO lá na Califórnia, porque na época que eu me apliquei para a vaga na Califórnia e passei, eles fizeram tipo um survey, uma pesquisa de qual seria o plano de saúde melhor para mim e para minha família. No caso, era eu e minha esposa na época. E pelo perfil me disseram que esse plano HMO seria melhor. A gente pagava mais caro no contra-cheque, mas pagava menos no copay. Qual é a vantagem desse plano de saúde? Essa questão de você pagar menos, e a rede, normalmente na região onde você mora, é bastante ampla. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você paga mais no contra-cheque, ou seja, você tem que se planejar melhor, porque o seu salário líquido vai ser menor, outra desvantagem que você só pode utilizar médicos da rede, daquele específico plano de saúde. Então, fazendo uma analogia como se fosse uma Unimed. Então, aí no Brasil, por exemplo, o cara que é assegurado da Unimed só pode utilizar o hospital da Unimed. É a mesma coisa que acontecia com a gente lá na Califórnia. Então, quando você, por exemplo, você vai viajar para outro estado, você tem que dar uma olhada se tem esse plano de saúde, sim ou não. Tem alguns casos que o teu plano de saúde é só na região onde você mora. Então, quando você vai viajar, você tem que fazer um seguro-saúde, por mais que seja uma viagem doméstica, entendeu? Então, esses pontos que você tem que tomar cuidado. Outros detalhes do sistema de saúde americano, que são diferentes do Brasil, é o seguinte: qualquer tipo de exame que você vai fazer, por exemplo, exame de imagem,
não é um médico que vai fazer o exame em você, é um enfermeiro. Então, por mais que ele tenha experiência e sabe o que está acontecendo com você, está fazendo um ultrassom, por exemplo, a sua esposa ou você tá passando por uma gestação, aí tá fazendo um ultrassom morfológico, que é um passo bastante importante para quem está esperando neném. A pessoa que está fazendo ultrassom na mulher, ela não é autorizada e não pode legalmente falar com a mulher o que está vendo, se tudo está certinho. Então isso foi um pouco chocante pra gente, porque é engraçado, você faz o exame, a pessoa tem experiência, sabe que tá rolando, mas ela não é autorizada. Então você faz o exame, a pessoa acaba de fazer o exame, mostra pro médico e o médico que é autorizado a falar com você. Então esse é uma diferença. A outra coisa que vocês têm que ficar ligados é que, além do plano de saúde, eu recomendo vocês fazerem um plano acidental. O que quer dizer isso? É um plano de emergência, caso, por exemplo, você tenha que utilizar uma ambulância. A ambulância aqui é muito caro, então tem pessoas que vão para o hospital de Uber ou de carona, que seja, para não pagar a ambulância, que também é perigoso pra caramba. Então, eu recomendo fazer esse seguro acidente, que é um seguro adicional ao plano de saúde, caso você precise de uma assistência hospitalar, assistência ambulatória de forma emergencial. Eu tenho para mim, para minha família, a minha empresa me disponibiliza isso, mas você pode conseguir por fora caso sua empresa não disponibilize, porque o plano de saúde normalmente não tem essa cobertura de ambulância, e ambulância é cara, eu estou falando de 2 a 3 mil dólares, dependendo da região onde você mora, tá? Outra coisa que vocês têm que ficar ligados é a questão de medicamentos prescritos. Vai ser poucos medicamentos que vocês podem comprar sem pesquisar um médico. E tem alguns medicamentos que são proibidos aqui nos Estados Unidos. Eu já ouvi casos que as pessoas são proibidas de trazer dipirona, por exemplo, que é um remédio, um analgésico bastante utilizado no Brasil. Então, vocês têm que ficar ligados que tem alguns medicamentos que são proibidos e a maioria dos medicamentos precisam de prescrição médica. Então, você precisa fazer... Você está com uma dor de garganta e você já sabe que algum tipo de antibiótico reage bem ao teu organismo. Mas, não tem em casa, você vai ter que ir no médico, pedir a prescrição e conseguir esse medicamento através da farmácia. E é isso. É caro? É muito caro. É um ponto de preocupação quando você chega. É um ponto de preocupação. Mas eu acho que vocês tendo um seguro, um plano de saúde, sendo PPO ou HMO, e tendo esse seguro acidente, já cobre algumas preocupações que vocês vão ter no início. É a minha recomendação, não é perfeito. Eu e minha esposa tem vários casos que a gente fica meio desconfiado das decisões dos médicos aqui. Eles são muito pragmáticos. O que quer dizer isso? Se é um padrão, então eles não têm muita flexibilidade para cada tipo de paciente e tal. Os melhores médicos que a gente foi atendido aqui nos Estados Unidos não foram americanos, foram indianos, por incrível que pareça, foram chineses, por incrível que pareça, essa foi a nossa experiência. E eu acho que para uma vida normal, se você não faz nenhum esporte radical, se você é um cara como eu, simples, rotineiro e tal, não vai ter tantas surpresas, sabe? Mas vocês sempre têm que estar preparados para pagar um especialista ou para fazer algum tipo de procedimento, porque são caros. As consultas aqui são caras, tá bom? Então, plano de saúde, seguro acidente e sempre juntar um dinheiro para caso de emergência, tá bom? Forte abraço!